Olá, queridos irmãos, seu irmão Gleidson de Paula, vindo hoje aqui para trazer uma mensagem de reflexão, para que melhore o nosso entendimento quanto a muita coisa do que está chegando e do que está nesse momento se manifestando diante dos nossos olhos. Às vezes, essas reflexões são necessárias pelo fato da gente estar tão envolvido com a vida do humano, com os noticiários de televisão, né, que agora também deixaram de ser de televisão e passaram a ser noticiários de celular também. E a gente tentar organizar um pouco a ideia e começar a ver além do alcance. Muitas informações que estão sendo trazidas falando referente ao segundo ceifador. Mas eu também sei que muitas pessoas estão olhando para essa questão apenas como uma coisa ruim. E é importante a gente organizar as ideias e conseguir enxergar a oportunidade que nós estamos tendo de trabalharmos o nosso processo de melhoria, o nosso processo ascensional, o nosso processo de buscarmos entender a vida da maneira que precisamos entender. Eu não me canso de falar que se a grande questão fosse salvar os seres humanos, Sananda, Jesus, quando esteve aqui, teria colocado todo mundo na costa e teria levado dentro de uma grande nave-mãe. Mas a grande questão é: para onde será que Sananda levaria esse povo? Sendo que os planetas no qual Sananda está são planetas mais avançados, são planetas mais evoluídos, onde a maldade, o individualismo já não está mais presente. Então, será se tudo isso que nós estamos vivendo aqui, que nós estamos sentindo na pele, não é para nos trazer esse aprendizado? O aprendizado de nós conseguirmos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e entender que todos nós somos uma grande família, que todos nós fazemos parte de um todo que também faz parte de tudo, da fonte criadora, dos seres de luz e de tudo mais que está ligado à benevolência e às coisas positivas. Então a grande pergunta é: para onde será que Sananda levaria se a questão fosse colocar as pessoas na costa e salvar? A gente começa fazendo esses questionamentos, a gente começa a entender que nessas dimensões mais avançadas, mais elevadas, só cabe o ser humano se o ser humano se melhorar. Ou seja, hoje, para nós que estamos aqui vivendo essa experiência dentro da tridimensionalidade, para a gente cabe o que a gente tem aqui nesse momento. Para nós sermos merecedores e para existir a possibilidade de cabermos em um espaço mais elevado, em um espaço de amor, de benevolência, de coletividade, de união, nós precisamos ainda fazer um esforço. Nós precisamos ainda fazer um trabalho para nos melhorarmos. Vamos avaliar isso. Pode ser que tenha gente que fique chateado comigo pelas informações que eu estou transmitindo. Por quê? Porque em muitos dos momentos acaba tocando ali em alguns lugares onde a pessoa não quer discutir. A pessoa não quer falar. Por exemplo, as pessoas não querem falar sobre os seus vícios. As pessoas não querem falar sobre o vício do cigarro, sobre o vício da bebida, não querem falar sobre outros vícios que tem também, né? Vícios de comportamento, que acham que está certo, mas que está tudo errado.
Será que se eu sustentar um vício, por exemplo, como o da bebida, do cigarro e outros, será se em algum desses lugares, desses planetas aonde eu poderia ir, sendo levado por Sananda, por Jesus, será se eu ainda teria o meu cigarrinho lá, se eu ainda teria a minha bebidinha, se eu ainda teria os meus vícios nesses lugares elevados? Isso traz para cada um de nós o ponto de observação da melhoria. É aquela coisa, né? Tem gente que não gosta de ouvir, o que faz com que a gente pare para refletir. A luz, a fonte criadora, ela trabalha assim. Ela vai nos mostrando a verdade, em alguns momentos permitindo que a gente perceba essas verdades, até de uma forma muito forte, né? Porque dentro do grande aprendizado que a gente tem na vida do humano aqui embaixo, dentro dessa grande escola que é planeta Terra ou Mãe Gaia, a gente aprende muita coisa na base da porrada mesmo. E em muitos dos momentos não dá nem tempo da gente se recompor e já vem mais uma nova cacetada. Então é um processo que ele é muito intenso. E isso tudo nos mostra que a fonte criadora nos ensina dessa forma, na base da força e na base da verdade. Então, quando a gente começa a ter esses entendimentos e começa a sair desse envolvimento aí da negatividade e do véu da ilusão, isso é muito forte. Esse despertar conectado a essas grandes verdades, ele é muito forte. Então, em muitos momentos, quando eu trago essas observações, e em alguns momentos até eu estou falando do irmão Gleidson, tá? Eu sou um pouco chatinho, fico batendo em cima dessa tecla. Por quê? Porque é um ponto que é muito importante. Aí as pessoas às vezes que fumam se irritam. Ah, vou sair desse vídeo. Aí sai do vídeo. Aí mais uma vez está fugindo da realidade. Aí a gente começa a perceber que são pessoas que já estão tão acostumadas com a ilusão que preferem viver a ilusão ao fazer o esforço e ao fazer o trabalho de buscar se melhorarem. Queridos, isso é muito sério. É muito sério. Nosso tempo está de fato acabando. Nós não temos mais tempo para continuar conectados com essas coisas que drenam a nossa energia, que nos transmite medo, que nos tira do nosso eixo, que nos traz tristeza, que nos traz maldade, que nos gera sofrimento. E olha que eu posso falar muito bem disso, porque eu me vi numa situação dentro do uso de drogas em que chegou um momento que eu mesmo achei que não tinha mais jeito. Porque eu não sentia mais vontade de viver, eu não sentia mais vontade de fazer nada, não sentia mais vontade de tomar um sorvete, não sentia mais vontade de ir ao cinema, não sentia vontade nem de namorar. E olha que eram coisas que para mim eu achava importante antes. Mas eu não sentia mais vontade de estar com alguém, de estar abraçado, não sentia vontade de ter uma boa conversa com ninguém. Eu só queria ficar naquele mundo escuro, fechado, escondido, noite e dia, me matando. E aí chegou um momento que eu precisei receber ajuda. E quando eu fui receber ajuda para entender o que eu estava fazendo comigo mesmo, a priori eu não queria ouvir, eu não queria saber, porque a única coisa que eu queria era continuar fazendo aquelas coisas que eu estava fazendo, que era me matando e vivendo com a minha consciência ali no mundo de ilusão. Que quando eu me assustava, eu achava que tinham se passado 3 dias e já tinha se passado uma semana. Meu Deus, tudo aquilo. Agora, trazendo um pouco para a realidade de muitas coisas que a gente está vivendo hoje,
Muita gente está vivendo isso com outros aprisionamentos. Às vezes, é aquilo que eu falo, né? A televisão agora ela mudou de lugar. Ela está na palma da nossa mão. E pessoas passam o dia inteiro ali, quando se assustam já anoiteceu e ficou ali mergulhada, enchendo a consciência com bobagem e não conseguiu fazer nada proveitoso em prol de seu processo evolutivo. Está aprisionado. E tem tantos outros aprisionamentos. A bebidinha, que tem gente que fala que não faz mal, o vinhozinho, mas que tira você do seu eixo e que mergulha você numa verdadeira e numa total ilusão. Todos nós precisamos ficar cada vez mais espertos, mais atentos a todas essas questões, porque despertar trata-se de fato abrir os olhos e começar a enxergar coisas que há um tempo atrás nós não tínhamos a capacidade de enxergar. Irmão, peraí, mas você veio aqui para falar do segundo ceifador. Ok, só foi uma preparação. O que nós precisamos ver é tudo que está se manifestando nesse momento no nosso planeta. O segundo ceifador, ele é um plano, um planejamento que foi criado pelos nossos irmãos da não-luz com coisas que eles já sabem o que fazer. Para você entender um pouquinho disso, eu vou explicar de uma forma diferente. Imaginem assim. Esse não é o primeiro planeta que está passando por um processo ascensional, no qual estava na mão desses irmãos da não-luz e está vindo para a luz. Esse não é o primeiro planeta. Isso já aconteceu em outros planetas no qual eles estavam ali dominando. Porque a luz, ela trabalha de uma forma diferente da não-luz. A não-luz, ela não respeita. Ela mete o pé e não respeita os seus desejos. Eles enganam, eles mentem. Eles fazem você acreditar em coisas que não existem. Estou falando dos nossos irmãos da não-luz. E a luz, ela é diferente. A luz, ela é amorosa, ela é benéfica, ela é positiva, benevolente. E ela sempre deixa a você a escolha do que fazer. Então, o máximo que os seres de luz podem fazer é tentar acordar você. É tentar mandar uma mensagem, é tentar mandar uma luz que pisque, que faça com que você acorde daquele processo hipnótico. Acho que é assim que fala. É como se você estivesse acordando de um processo de hipnose. Quando você vê um flash de luz na sua vista, e aí você diz, meu Deus, o que eu estava fazendo? Aonde que eu estava? O que eu estava pensando? E a luz faz isso. E aí ela deixa à sua disposição esse desejo de você se conectar. Ou de você continuar dormindo. Então a não-luz, ela sempre vai impor. Dizer que você tem que fazer, que é isso aqui que você precisa fazer. E a luz vai sempre deixar a escolha à sua disposição. Fica fácil para você identificar isso. Mas o grande ponto que nós temos que entender. O segundo ceifador. Não é a primeira vez que esses irmãos da não-luz estão passando por esse processo. Eles entendem quando o tempo deles em um planeta terminou. Então, quando eles percebem que o tempo dele em um determinado planeta terminou, eles iniciam o processo de transferência. O que é esse processo de transferência? Eles buscam, eles recrutam, eles fisgam o maior número de espíritos e de seres que eles podem. Porque eles entendem que aqueles seres espirituais que ficaram aprisionados na dualidade, na maldade, no egoísmo, no materialismo, nos vícios,
na televisão e em todas essas coisas, essas ferramentas que eles criaram para aprisionar, eles entendem que quando acaba o tempo em um determinado planeta, esses seres que não conseguiram acordar, eles naturalmente, eles não cabem em outro planeta positivo. Porque os planetas positivos, os planetas elevados, os planetas avançados, são planetas para seres despertos. Então, se o ser não está desperto, o ser não consegue habitar em um desses planetas. E se o planeta em questão está passando por um processo evolutivo de salto quântico, está dando esse salto quântico, passando por esse processo ascensional, e aqueles seres que foram reprovados, que não conseguem esse processo, eles precisam ser transferidos para outros orbes. E esses orbes são orbes primários. Opa, peraí, irmão Gleidson, o que é que você está dizendo? Que lá naquele orbe primário, esses irmãos da não-luz têm a permissão para controlar, para gerar dor, para gerar sofrimento, para aprisionar, para continuar enganando? É isso aí. É isso aí. Então, na verdade, a maior janela de oportunidade que nós temos para a gente ascensionar é quando o planeta está ascensionando. É quando o planeta está ascensionando. Fora outros episódios, quando a pessoa passa por uma experiência de quase morte, que aí ela de repente desperta e ela diz assim: peraí, eu não nasci para isso, para ficar vivendo uma vida de escravo. Eu nasci para ser feliz. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fazer as coisas que eu faço e eu vou aproveitar a minha vida. Aí a pessoa vira um vegano, para de comer animais, começa a meditar, vira um budista, vai viajar o planeta indo para a Índia, indo pro Peru, indo pro Egito e buscando se conectar a algo que é espiritual, a algo que vai preencher e que vai trazer toda a amorosidade que ele sente de se conectar. Então a maior oportunidade que nós temos para isso é quando o planeta está ascensionando. É a gente aproveitar essa janela de oportunidade para ascensionar junto com o planeta, que é o que está acontecendo agora aqui. Então, como nós estamos falando sobre o segundo ceifador, eu estou tentando explicar o máximo possível para melhorar o seu processo de raciocínio. Que assim, você mesmo vai conseguir olhar para você e ver aonde você está sabotando a sua ascensão. Então, voltando lá ao que eu estava falando. Esses irmãos da não-luz já passaram por esse processo em outros planetas. Quando eles percebem que o tempo deles acabou em determinado planeta, eles iniciam um processo de recrutamento. Eles começam a trabalhar para transferir o maior número de seres e de espíritos possíveis para os outros planetas primários, aonde eles também estão lá. É como se fosse um fazendeiro que tem a posse de uma fazenda. E o dono da fazenda chega e diz: ó, acabou seu tempo aqui, você precisa ir embora. E antes dele ir embora, ele tenta levar todo o gado com ele. Logicamente que o proprietário da fazenda vai dizer: quem quiser ficar, que fique. Só que aí tem muita gente que não vai querer ficar nessa situação. Tem muita gente que não vai querer ficar. É igual a história da piada lá, né? Das eleições no céu, né? O rapaz morre e vai pro céu. Chega lá, São Pedro recebe ele e São Pedro diz para ele assim: ó, você vai poder escolher se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno. Então a gente vai levar você para visitar o céu e para visitar o inferno e você vai decidir para onde você quer ir. Aí ele diz assim:
vou levar você para o céu. Aí leva o cidadão lá para o céu, chega lá no céu, anjos tocando harpas, animaizinhos brincando no gramadinho verde, flores para todos os lados, e aquele cheiro de amorosidade, aquela tranquilidade, as nuvens passando lentamente, aquele ambiente harmônico, pássaros cantando e aquela tranquilidade. Aí ele diz, ok, agora vou levar você para ver o inferno. Aí chega lá no inferno, carnaval rolando, mulheres seminuas andando para todos os lados, e aí ele vê vários amigos dele ali, e aquela festa, churrasco, cerveja, pagode e um monte de coisa acontecendo. E aí o tempo parece que passou mais rápido, e aí São Pedro diz, já chega. Agora você precisa decidir. Ele diz assim, São Pedro, eu gosto muito do céu, mas particularmente eu achei o céu meio chato. Os anjos tocando harpa, e os pássaros cantando, as pessoas sentadas no gramado verde, meditando. Eu achei isso a maior chatice. Eu achei legal esse negócio de carnaval, cervejada, cigarro e mulheres seminuas andando por tudo quanto é lado. Então eu já tomei minha decisão. Eu quero ir para o inferno. Aí São Pedro pega aquele cidadão e leva lá. Quando abre a porta do inferno, empurra ele lá pra dentro, aquele fogo, aquela coisa. E ele, epa, peraí, o que está acontecendo aqui? Quando eu vim aqui, isso não era assim, isso era diferente. Aí o diabo olha para ele e diz assim, pois é, você veio em um dia de campanha eleitoral, as coisas aqui são diferentes. Então é mais ou menos isso que tá acontecendo aqui, né? É uma piadinha de mau gosto, mas para nos ajudar a ilustrar toda essa percepção. Então, tipo assim, as pessoas estão querendo a salvação. As pessoas estão querendo, mas as pessoas não querem largar as coisas ruins. A cerveja, o pagode, o cigarro, a orgia, a farra, a pornografia, a perversidade, acho que é assim que fala. Essas coisas ruins que estão inclusas nesse processo da porta larga. As pessoas não querem. As pessoas querem a salvação, mas as pessoas não querem abandonar as coisas ruins que fazem parte desse pacote que envolve a terceira dimensão. Como que você vai dar um salto quântico se você não está pronto para largar as coisas que fazem parte da terceira dimensão? Muita gente fica dizendo assim, ok, quando chegar o momento de eu ir para o céu, eu vou largar tudo isso. Meus irmãos, eu vou dividir algo que é muito particular dos trabalhos que eu faço lá do outro lado, dos resgates que são feitos nas zonas umbralinas e dos trabalhos que são feitos com dependentes químicos, com viciados em cigarro, com viciados em álcool, que desencarnam, que perdem o corpo físico e vão para o outro lado. Não pense você que pelo fato de desencarnar, um espírito deixa de ser viciado. Mesmo lá do outro lado, ele continua sendo viciado. A única dificuldade é porque não tem mais como ele acessar o cigarro se não for vampirizando alguém que fume. Aí começa a ficar fácil para você entender toda aquela luta que você tem quando você está tentando parar de fumar. E toda aquela pressão que vem em cima de você. Tudo aquilo é um processo espiritual. Então, você pode tentar largar essas coisas, álcool, bebida e tudo mais, e outras drogas, você pode tentar largar. Mas você pode tentar largar dentro de um processo espiritual, que vai te ajudar, porque vai afastar esses obsessores de você. E afastando esses obsessores de você, você consegue ganhar um pouco mais de oportunidade de deixar mais leve esse processo todo. Então, a história da fazenda, onde o gado tem a opção de ir ou de ficar.
Como é que alguém vai pensar na possibilidade de ficar num espaço que vai ser um espaço de paz, de amorosidade, de benevolência, de coisas positivas, mas sendo que nesse espaço não vai ter bebida, não vai ter cigarro, não vai ter prostituição, não vai mais ter o individualismo, essa coisa de você pensar só em você. As pessoas vão estar ligadas, se ajudando mutuamente. Então, tudo muda dentro desse cenário. Tudo muda e fica muito diferente. Então, dentro disso tudo que eu estou transmitindo para você, voltando à história da fazenda. Quando esses irmãos da Não Luz começam a fazer esse trabalho de recrutamento, eles já sabem que todo mundo que está perdido aqui vai para lá. Aí agora fica mais fácil para você entender esse trabalho que eles fazem para conturpar as criações divinas, para fazer homem virar mulher, fazer mulher virar homem, para fazer pai casar com filha, com filho e bagunçar toda a criação divina. A ideia deles é essa mesmo, é fazer com que a gente se afaste de entrar nesse equilíbrio energético e nesse equilíbrio espiritual, de conseguirmos a nossa ascensão, de conseguirmos nos encaixar em um planeta avançado. Porque enquanto nós estivermos nos comportando, pensando, vibrando e agindo como um ser de terceira dimensão, assim a gente está na mão deles. Assim nós estamos na mão deles. Então não fica você pensando que tudo isso que eles estão fazendo agora não tem um propósito. Tem um propósito. Eles seguem uma agenda. Porque eles já sabem que quando o tempo termina, o trabalho é recrutar. O trabalho é juntar o gado para levar para outra fazenda que pertence a eles. E é esse o trabalho que eles estão fazendo nesse momento. Então, o que eu estou querendo dizer para você com tudo isso? Dentro desse trabalho do segundo ceifador, que é essa agenda deles para buscar nos aprisionar, eles estão seguindo todo um roteiro que já foi seguido em outros planetas, que eles sabem que dá certo. Então, esse sistema, ele é muito punk, ele é muito forte. Se você não buscar acordar, despertar agora, mais tarde pode ser tarde demais. Então, faça todo o seu esforço, faça o melhor por você. Você vai começar a perceber algumas coisas. À medida em que você for se livrando dessas questões que você vai identificar como sendo um pacote que faz parte da terceira dimensão, quanto mais você se desconectar dessas ferramentas de terceira dimensão, mais fácil você vai se conectando à quinta dimensão. Porque a quinta dimensão ela já está aqui, é um estado vibracional, não é um lugar físico. Eu já expliquei em vários áudios, em vários vídeos aqui no canal sobre isso. Então, não pense assim, quando chegar o momento que eu for para a quinta dimensão, eu paro de beber, eu paro de fumar, eu paro de fazer as coisas que eu sei que eu faço de errado. E às vezes são coisas até pequenas, mas são coisas que são graves. Por exemplo, eu tenho a mania, e isso a gente vê muito, né, dentro das famílias. Eu tenho a mania de falar a verdade. Porque comigo é assim. Eu falo a verdade mesmo e dou a quem doer. Será que está correta essa forma de pensar? Será que esse comportamento de ferir as pessoas com palavras, de machucar, de meter o dedo lá na ferida e fazer sangrar, será que é um comportamento de terceira dimensão? Ou é um comportamento de quinta dimensão? Será que quando você estiver dentro de um planeta de quinta dimensão, alguém vai ferir você com palavras? Ou alguém vai carinhosamente respeitar a sua maneira de pensar
e aguardar o seu tempo de conseguir perceber e entender como as coisas funcionam. É isso que a gente tem que começar a se questionar, porque às vezes são coisas tão pequenas que para o mundo que a gente está acostumado a viver, sempre foram coisas certas. E a gente não consegue perceber que estava errado o tempo todo. A gente não consegue perceber. Esses dias eu vi uma figura dentro de uma rede social que mostrava a imagem de um pai com uma criança no colo e o pai dando palmada no bumbum da criança. E aí a imagem mostrava que na costa do pai tinham marcas, assim como ficam as marcas da palmada no bumbum da criança, na costa do pai tinham marcas de palmada. Então o que isso quer dizer? Aquele pai que hoje está agindo assim com seu filho, dando palmada no bumbum de seu filho, achando que está educando, quando você vai avaliar, isso é porque eu sou um curandeiro e eu lido com isso o dia inteiro, né? Com vários tratamentos que a gente trabalha aqui. Quando você vai avaliar a vida daquele pai que tem esse comportamento, foi um pai que viveu tudo isso na sua infância, que passou por todo esse processo, apanhou, o pai dele era muito bruto, era muito violento, e aí o filho acaba herdando esse comportamento. Nós não precisamos mais herdar nada dos nossos pais, porque a gente já conseguiu entender que naquela época eles estavam muito mais perdidos do que a gente hoje. Então a gente precisa começar a entender essas coisas. Antes, no passado, era bem comum a gente ter o relato de pais que nunca deram um abraço em seus filhos, que nunca deram um beijo em seus filhos. O filho até ia para tentar abraçar o pai. Eu presenciei essa cena em vários momentos dentro da história da minha família, né? O meu avô, ele era assim. E não gostava de abraçar. A gente ia abraçar ele e não gostava de abraçar. Então, a gente começa a perceber que muitas das coisas que a gente vive hoje, esses comportamentos que estão dentro, impregnado na gente, tem a ver com as experiências que nós vivemos. E é o momento de sanar, é o momento de curar, é o momento de limpar, é o momento de desconectar disso tudo. Nós precisamos entender a importância de fazer isto agora. Tem que ser agora. Se você deixar para fazer depois, pode ser tarde. Mude o que você precisa mudar. O que a minha família acha que eu sou? Minha família me vê como uma pessoa muito rígida? Peraí, deixa eu avaliar. Em que ponto que eu estou sendo rígido? Em que ponto que eu estou sendo chato? Em que ponto que eu estou sendo incisivo demais? Será se eu não posso modificar? Será se eu não posso fazer um esforço para modificar? Gente, isso é curioso. A gente começa a entender, olhar para essas questões e a gente vai aprendendo. É igual a história do que a gente está vivendo aqui, né? Que também faz parte do segundo ceifador. A política. A política. Muita gente está sendo fisgado por essa energia da maldade, da raiva da política. E tem gente que está achando que isso trata-se de escolhas. De escolher o que é o certo, o que é errado, ou de escolher o lado A, o lado B. Não. Tá tudo errado. E isso é tão sutil que até eu quase caio nessa armadilha. Confesso pra vocês. É muito sutil isso. E aí da noite pro dia eu me desconectei da política. Não me importa mais o que está acontecendo pra lá. Eu não estou conectado com o que vai acontecer ali. Não me importa mais. Então eu não olho mais. Não olho. Por quê? Porque não me interessa mais. Eu não faço parte disso. Então, quando você começa a perceber essas questões, você começa a ir se desconectando. Hoje eu não assisto televisão. Nem no celular. Né? Porque a televisão mudou de lugar. Não assisto. Noticiários catastróficos, o que está acontecendo, coisas ruins, não. Não vejo mais essas coisas. Porque eu já estou vivendo, já estou
em uma preparação de vivência, me preparando para habitar a quinta dimensão. E na quinta dimensão não vai ter política, né? Já que estamos falando de segundo ceifador. Na quinta dimensão não vai ter catástrofes, já que estamos falando de segundo ceifador. Na quinta dimensão não vai ter fome, não vai ter miséria. Então eu não vejo nada que está ligado à fome e à miséria. Porque todas essas questões, elas buscam te conectar a isso. E quando você vibra com medo, você está ali mergulhado no meio daquela energia. O que eu, Gleidson de Paula, vou vivenciar e experimentar dentro da quinta dimensão junto com você? Eu vou experienciar caridade, onde todos se ajudam, onde todos dão as mãos uns aos outros, onde todos são gentis, onde todos são amorosos, onde todos são pacientes, onde todos são benevolentes. É isso que eu vou vivenciar na quinta dimensão, junto com você. E você tem que ter consciência, tem que ganhar essa consciência de que você também está se preparando para se encontrar comigo lá e com vários outros irmãos de luz que vão estar junto com a gente. Então começa a partir de hoje se desconectar de tudo que tem a ver com terceira dimensão. Começa a se conectar com as coisas de quinta dimensão já, a partir de agora. Amorosidade, positividade, benevolência, gentileza, paciência e coisas boas. Isso vai trazer um tempero todo especial para sua vida. Você pode ter plena certeza disso. Isso vai fazer muito bem para você. Esses dias eu encontrei com um querido irmão, com um querido amigo, que me acompanha no canal do YouTube já há alguns anos. E ele parou de beber, tinha o costume de beber socialmente, bebia um vinhozinho, e ele parou de beber quando começou a me assistir. E ele me falou essa semana, eu acho que já faz umas 2 semanas, ele me falou que eles estão fazendo reuniões espirituais na casa dele. E que ele começou a canalizar. E que a esposa também começou a canalizar. E que eles sentem uma presença quando eles estão reunidos fazendo trabalhos espirituais, que é algo que é uma coisa assim tão linda, que é de outro planeta. Eu falei, nossa, olha que alegria. Não tem como não dar certo. Você começa a tirar as coisas ruins, só vai ficar coisa boa, vai dar tempo da tua equipe espiritual, da tua egrégora espiritual conectar com você e conseguir te mostrar o caminho, conseguir te acordar, para que você consiga enxergar as coisas que você precisa enxergar nesse momento. Todos esses que estão conectados à terceira dimensão vão experimentar de uma forma muito bruta o segundo ceifador. Neste momento é o momento em que você diz, isso não é para mim. E aí você muda de direção. Você muda o trajeto da tua caminhada. Você muda o trajeto da tua jornada. Você muda o trajeto de tudo que você está conectado. E aí você olha para outra direção. Aí você vai começar a assistir somente coisas positivas, você vai começar a pensar somente em coisas positivas, você vai começar a vibrar somente em coisas positivas. E assim, você deixa de olhar para coisas negativas e você deixa de participar daquela terceira dimensão. Ou seja, aquele rebanho que está separado, só aguardando o transporte chegar, você já não está mais ali. Entenda, imagina essa cena junto comigo. Não vou demorar mais. Às vezes eu me empolgo, se deixar eu passo 2 horas aqui falando. Eu não vou demorar mais. Imagina essa cena. Uma fazenda, um monte de gado e caminhões chegando para abastecer. Só que cada caminhão que chega leva uma certa quantidade de gados.
Estão indo. Estão indo e tem um monte aqui esperando para ir. E os que estão esperando para ir não estão percebendo que estão na fila aguardando para serem embarcados. Não estão percebendo. Imagina essa cena. Será que não é o momento de sair desse grupo, desse rebanho e seguir em outra direção? Para ficar no grupo dos que vão ficar aqui? Preste atenção, querido. Preste atenção. Você não precisa mais nem olhar para o segundo ceifador. Você só precisa tomar a grande decisão de mudar a partir de agora. De tirar da sua vida todas as coisas que você percebe, que você sente, que você é intuído, que fazem parte de terceira dimensão. Mudar seu comportamento. Não há mudança de resultado se não houver mudança de comportamento. Precisa mudar o comportamento para poder mudar o resultado. Tá na hora. Vamos? Vamos mudar de direção? Quero encontrar com você lá, junto com vários outros que também já estão despertando, que também já estão acordando e que também vão se encontrar com a gente lá. Enquanto você está passando para o outro grupo dos que vão ficar e vão contemplar a nova terra, eu ainda vou ficar aqui fazendo esse trabalho de ir e vir, tentando acordar, alertar o maior número de pessoas possíveis. Porque é esse meu trabalho. Mas você pode ter plena certeza que nós vamos fazer lindas festas. Depois de tudo isso, nós vamos estar conectados. Então é isso. Meus irmãos de luz, gratidão! Gratidão de coração. É sempre uma grande alegria poder vir aqui e compartilhar com seu processo espiritual, com seu processo evolutivo. Quem sentir no coração, dá o like. Quem sentir no coração, presenteie algum amigo com esse vídeo. Ou presenteia vários amigos, né? Compartilha no grupo do Telegram, compartilha no grupo de Facebook. Porque imagina só, que todas as vezes quando você compartilha um link desse, você está jogando uma semente. Imagina você jogar uma semente onde vai haver a possibilidade de cair em terra fértil e ela germinar. Você está contribuindo com o crescimento dessas pessoas. E claro que isso tem um preço muito grande dentro desse grande movimento de batalha, de guerra, de ascensão, de libertação, para todos nós, os seres de luz também. Isso tem um peso. Então nos ajude a fazer esse trabalho. Bom, nós estamos também finalizando a construção do nosso templo, aqui em Ibiúna, onde nós vamos atender dependentes químicos, onde nós vamos fazer trabalho de recuperação de pessoas que têm problema com cigarro, com álcool, e onde nós vamos também fazer nossos processos evolutivos, nossas reuniões, nossas cerimônias de cura, e a gente está precisando da ajuda de vocês. Então, o irmão está sem recurso financeiro para finalizar a obra, e eu preciso da ajuda de vocês. Se você sentir no seu coração, deposita qualquer valor no Pix do projeto, desde que não te faça falta, vai ser muito útil para a gente continuar fazendo nosso trabalho. Então é isso, queridos. Gratidão de coração, um abraço de luz e nós estamos juntos até depois do final. E esse final já está aqui nas portas, batendo as nossas portas. Já está bem pertinho. Vamos que vamos, queridos. Um abraço de luz a todos. Namastê. Namastê. Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.